Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai Corinthians, uma ótima segunda-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. É uma ótima semana à nação alvinegra, porque teremos aí jogo do Corinthians na quinta-feira, um jogo contra o Grêmio, fora de casa, né? Um jogo que normalmente é complicado, própria questão de arbitragem e tudo mais, né? Algumas rivalidades recentes aí com a equipe do Grêmio. E é o jogo, o último jogo, né? Antes da parada por conta do Mundial de Clubes. A situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro poderia ser bem melhor, poderia ser muito mais tranquilo, mas ainda não é. Mas ainda temos problemas no Campeonato Brasileiro, né? Então, teremos esse jogo e aí a parada de um mês por conta do Mundial de Clubes. Para voltarmos, né, ao segundo semestre, Corinthians disputando aí o Brasileirão e a Copa do Brasil, pensando também nessa questão da montagem de elenco, mercado da bola e tudo mais, né? Então essa semana é a finalização, né, do primeiro semestre oficialmente, e aí a gente voltaria só no segundo semestre. Peço que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. Também o link do Facebook, né, da página que eu criei no Facebook, para falar sobre futebol de um modo geral, né, não só sobre o Corinthians, futebol como um todo. Então peço aí a participação e a colaboração de vocês para batermos 10 mil seguidores lá no Facebook. Vamos para cima e editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, quero trazer aqui para vocês a Mais Ágil, parceira aqui no canal John do Timão. Para você que quer fazer a antecipação do seu FGTS, aproveitem, temos o telefone aqui no banner, temos o link na descrição que joga direto no WhatsApp da Mais Ágil. Então, para você que quer fazer a antecipação do seu FGTS, aproveitem. A Mais Ágil é uma empresa confiável, recomendação aqui do John do Timão, para você já antecipar esse valor e fazer um investimento financeiro, fazer uma viagem, comprar algo que você queira, né? Não importa qual seja o seu objetivo financeiro, a Mais Ágil é a solução rápida e simples, tá? Então aproveitem, vamos para cima e vai Corinthians! Bom, a nossa equipe fez um treinamento no sábado. Dorival Júnior vem tentando esboçar a equipe que ele quer utilizar aí nesse jogo contra o Grêmio. O problema é o seguinte, temos muitos jogadores convocados, né? Vou até pegar a lista aqui completa para vocês. Hugo Souza, Memphis, Félix Torres, Romero, Martínez, Carrilho, esses da data FIFA com as suas seleções, e temos Breno Bidon e o Felipe Longo com a seleção brasileira sub-20. Então, assim, são muitos jogadores e a grande maioria titulares do Corinthians, né? Titulares do Corinthians. Então, até nessa questão de treino, o Dorival tá adaptando ali o time, buscando quase que improvisar, né? Quase que improvisar aquilo que ele pensa como um time titular, um time reserva, isso e aquilo, tá? Com isso, quem ganha espaço? Jogadores da categoria de base. O goleiro Cadu está treinando com o time principal. O Gustavo Milani, que é um goleiro de 16 anos, está com o time principal. O zagueiro Gama. Meio-campistas, Bahia, Dieguinho e Iago. E o atacante Cauê Furquim. Então todos esses jogadores estão fazendo parte dessa preparação na data FIFA, suprindo a ausência, né, dos jogadores convocados e tudo mais. O Corinthians não treinou ontem, né? Os jogadores ganharam uma folga, tiveram um ritmo de treinos até o sábado, folga. Aí hoje treino, amanhã treino, quarta treino e viajam para o Rio Grande do Sul, né? Para o jogo de quinta-feira contra a equipe do Grêmio. Tá? Essa é a programação do Corinthians agora, então mais 3 dias de preparação para essa partida. Cara, sobre os jogadores da categoria de base, né? Alguns jogadores vêm chamando a atenção do técnico Dorival Júnior. O próprio Guinegão, a gente nem falou na lista, né, dos jogadores da base, porque ele já praticamente faz parte do elenco principal, né? Teve uma oportunidade aí no jogo contra o Vitória, alguns outros jogadores estão sendo já relacionados para algumas partidas. E aí temos, por exemplo, o atacante Kaique,
que já está no elenco principal há um tempo e não tem espaço, né? Então, assim, a expectativa é que esses jogadores possam começar a ter espaço com o Dorival Júnior. É a expectativa, né? É o pensamento do torcedor agora. Pô, a gente tem tempo agora para trabalhar, para o Dorival conhecer o elenco, conhecer os jogadores de base, entender as lacunas do elenco e a partir disso, esse jogador aqui da base pode nos ajudar nessa nossa necessidade aqui. Esse daqui vai nos ajudar nessa parte. Você não tem condição, você tem que seguir na categoria de base se desenvolvendo. Em breve você vai ter o seu espaço. É isso que a gente espera, né, de um treinador, de uma comissão técnica e de um momento tão grande sem jogos, né, sem jogos. Uma pequena polêmica que tivemos ontem, até trouxe essa informação ontem, vi nas redes sociais também, alguns torcedores questionando o cronograma, né, que o Corinthians apresentou para o Mundial de Clubes, que seria o quê? Nos primeiros 15 dias, os jogadores estariam de férias e depois retornariam para uma intertemporada, né, uma pré-temporada para o segundo semestre de preparação para que voltem a jogar. Mas em vez de aproveitar, de fazer o ritmo de treinos e tal, vai dar férias para os jogadores, né? A gente até falou sobre folga, os jogadores pegarão 15 dias de folga. Na verdade, não é folga, são férias. Os jogadores profissionais dentro do futebol brasileiro são CLT. É o regime de carteira assinada. E o regime CLT, o regime de carteira assinada, ele prevê 30 dias de férias no ano. 30 dias de férias. Por que tem um monte de jogador que sai do Corinthians, aí passa 1, 2 anos, entrou na justiça cobrando FGTS, direito de imagem, tal, e férias? Porque se o cara não recebe, não tem, né, o direito dos 30 dias de férias, ele entra na justiça e ganha, tá? É uma causa ganha. Então o Corinthians vai aproveitar esse Mundial para dar os 15 dias de férias. Mas e no fim do ano, quando acabar a temporada? Cara, temporada do Campeonato Brasileiro, né, o calendário da CBF está marcado para acabar no dia 21 de dezembro. 21 de dezembro. Então não vai ter como acabar, sei lá, na primeira semana de dezembro, ter ali quase que dezembro inteiro de férias para o jogador. Não tem. Acaba nisso, chega na metade de janeiro, já tem Campeonato Paulista. Você tem ali perto de 15, 20 dias no máximo. Das festas, né, de fim de ano, pro início da próxima temporada. Tá tudo muito apertado. Certo? Então, assim, não foi uma decisão do Corinthians de que, o desempenho tá bom, tá ruim. Não foi análise de desempenho, nada disso. Simplesmente lei trabalhista. Simplesmente para cumprir, né, os 30 dias de férias que os jogadores têm direito. Simplesmente isso, tá? Por outro lado, o que a gente aguarda da diretoria é aproveitar esse tempo para reforçar o elenco, né? Esse um mês que teremos, essa janela, isso tudo. Mas é papo pra gente depois do jogo do Grêmio, né? A gente vai já se preparando para essa situação. Bom, a seleção brasileira, né, está aproveitando aí o CT Joaquim Grava em preparação para o jogo de amanhã contra o Paraguai, inclusive na Neoquímica Arena, né? Então o Corinthians vencendo aí a casa da seleção nessa data FIFA. Hugo Souza presenteou alguns jogadores que já atuaram pelo Corinthians, né, com a camisa aí do nosso Coringão. Pedi para o editor colocar na tela para vocês. Temos aqui na esquerda Carlos Augusto, Ederson, Hugo Souza, Marquinhos e Gabriel Martinelli. Cara, eu achei interessante essa foto, porque é o seguinte, mostra a falta de inteligência e a falta de visão de negócio do Corinthians sobre jogadores que hoje estão na seleção brasileira. E que alguns já demonstravam esse potencial aqui no Corinthians e também não foram valorizados, né?
Vamos começar aqui pelo Gabriel Martinelli. Corintiano declarado, estava na base do Corinthians e o Corinthians perdeu o jogador pro Ituano. Ituano. Ele subiu pro futebol profissional pelo Ituano. Não foi pela base do Corinthians. Foi pelo Ituano. Ele estava na base do Corinthians, não teve espaço, né? Algo assim, tal. Foi pro Ituano. Então a gente perde um jogador de muita qualidade pro Ituano. O do Martinelli, você ainda pode pensar, pô, mas às vezes o cara não tava naquele nível 100% na base. É o mais compreensível, né? Por mais que seja difícil, é o mais compreensível. O Marquinhos é da base do Corinthians. Sempre foi titular na categoria de base, sempre foi destaque, sempre foi tido como uma joia, sempre. Foi campeão da Copinha em 2012. Em 2012 ele foi campeão da Copinha, sobe pro time principal, time jogando Libertadores, isso e aquilo. O Tite olha pra ele, não, é muito baixo, é um zagueiro muito baixo, não dá pra jogar comigo. Não tem como. Não, aqui não vai ter espaço, pode vender. Corinthians ganha a Libertadores, na outra semana o Marquinhos tá embarcando pra Itália. A preço de nada, né? A preço de nada. Nada. E assim, falar que não dava pra prever que ele seria um zagueiro assim, não. Na situação do Martinelli podem até falar sobre isso. Do Marquinhos não tem como. Do Marquinhos, todo mundo que acompanhava já falava. Craque da posição. Isso, a gente vê hoje. A carreira que ele tem dentro da seleção brasileira, bem ou mal, gostem ou não gostem. Ele é um cara que tá na seleção brasileira, 2 Copas do Mundo no currículo e vai pra 3ª. Acabou de ser campeão da Champions, sendo capitão do time do PSG, né? O único brasileiro que tinha feito isso tinha sido o Marcelo no Real Madrid, campeão da Champions como capitão. No mais, nenhum outro brasileiro tinha sido campeão e capitão de um time na Champions. O Marquinhos foi. Aí vamos pro Ederson, que não é cria da nossa base, mas veio muito jovem pro Corinthians, uma negociação até positiva. Acho que ele veio do Cruzeiro, né, pro Corinthians e tal. Teve uma sequência, foi bem, depois começou a cair. Aí tem aquele episódio dele, por exemplo, com o Coelho. O Coelho coloca ele no jogo como titular. Com 15, 20 minutos ele tira o cara do jogo. Queimou totalmente o Ederson aqui no Corinthians. Aí emprestamos pro Fortaleza, ele foi bem. Olha isso, ele foi bem. Aí o Corinthians vai e vende pra Itália. A preço de nada. Aí ele começa devagarinho, vai pra Atalanta. E assim, se firmou na Atalanta, chega à seleção brasileira e tem chances de disputar a Copa do Mundo do ano que vem. Um cara que estava aqui no... O Cruzeiro se desfez do Ederson, o Corinthians teve essa oportunidade e jogou fora. Agora o Carlos Augusto. Poucas pessoas vão lembrar, mas o Carlos Augusto teve uma passagem curta pelo profissional do Corinthians, só que ele foi um cara consistente na lateral esquerda. Ele surge ali mais ou menos com o Thiago Nunes, na época da pandemia. O Corinthians estava numa sequência de Guilherme Arana, aí veio o Sid Clay, Lucas Piton, tava nessa briga, né? Chega o Carlos Augusto, entra como titular e acabou. Titular absoluto do Corinthians. É até o Paulistão que a gente chega na final contra o Palmeiras, né? O Palmeiras do Luxemburgo. Carlos Augusto titular. Jogando bem, dando conta do recado. Aí o Corinthians faz uma negociação com o Monza da Itália. A preço de nada, mas com a promessa de que se o Monza negociasse o jogador com outro time, o Corinthians teria uma porcentagem do lucro. O que eles fizeram? Deram um golpe no Corinthians. Meio que emprestaram o jogador, né, numa negociação, e aí depois uma compensação final. No fim das contas, o Monza ganhou dinheiro, a Inter de Milão contratou um excelente lateral esquerdo, o Corinthians perde um jogador da base e não vê nem o cheiro do dinheiro. Tá? Então a gente tem 4 jogadores com passagens pelo Corinthians, 3 que saíram da nossa base,
e a gente não consegue reunir aqui, sei lá, 15 milhões de reais, 20 milhões de reais. Pro Corinthians não chegou isso. É piada? Não, parece piada, né? Mas não é. Parece piada, mas não é não. Bom, família, seguindo, né? É um tipo de assunto que é triste, cara. É triste porque, assim, quando a gente vê ainda mais comentários, né? Que a base do Corinthians não revela ninguém. A base do Corinthians é ruim. Tá aí, ó. Não revela ou não sabe aproveitar? É esse o questionamento. Bom, o Alex Santana já se despediu nas redes sociais, né? Fez uma publicação agradecendo a torcida do Corinthians. O atacante Giovani também, né? Fez uma despedida aí nas redes sociais. Já falou aí, agradeceu a torcida também, tal. Vai pro futebol italiano. E o Charles, o volante Charles, fez uma publicação... Como que eu posso colocar? Suspeita, né? No sentido de novos projetos e tal. Então a gente aguarda alguma atualização aí de mercado da bola sobre o Charles também, tá? Agora falando da situação do Corinthians, o senhor Uriel, que é um dos principais setoristas da parte do futebol aí da América do Sul, trouxe uma informação de que o Corinthians estaria interessado no lateral esquerdo Thiago Espinosa, do Racing do Uruguai. Racing do Uruguai, que inclusive foi nosso adversário aí na Sul-Americana, né? Estava no nosso grupo. Eu particularmente não lembro desse lateral esquerdo, porque não lembro de muitos jogadores do Racing. É um time ruim, né? A gente tem que falar, o coletivo do Racing é ruim. E assim, nenhum jogador tinha me chamado a atenção, tá? Fui pesquisar sobre Thiago Espinosa. Tem 20 anos de idade, lateral esquerdo. Então, jovem, 1,70m, tal, uruguaio. Comecei a pensar, tá? Pela informação, o Racing já mandou os valores pro Corinthians, ó, o que a gente quer sobre o jogador é isso, tal, e o Corinthians está avaliando se vai fazer uma proposta ou não, tá? Fazendo uma avaliação rápida, né, sobre a lateral esquerda do Corinthians. Temos agora o Angileri, tem o Matheus Bidu, que parece que começou a crescer de produção novamente, né, depois de um início de ano ruim dele. Temos o Hugo, que é uma ofensa, né, ele estar com a camisa do Corinthians ainda. E tem o Palácios, que a gente não sabe se o cara existe ou não. Qual que é o principal ponto para mim? O Palácios é estrangeiro. E o Espinosa também é estrangeiro. O Corinthians está para chegar no limite, está no limite ali, né, de jogadores estrangeiros, né? Uma vaga, tá naquela de... Então você vai gastar a vaga com o lateral esquerdo, numa posição que você já tem 4 jogadores, né? 4 jogadores e mais, né? A pergunta que eu faço agora é a seguinte: o Thiago Espinosa é melhor do que o Denner, nosso lateral da base, que já foi vendido pro futebol europeu, que fez uma boa Copa São Paulo? É melhor do que ele? Porque se não for, não faz sentido você trazer um jogador estrangeiro para uma posição que você tem 4 jogadores, fora o Denner, para tirar espaço do Denner. Por mais que o Denner já esteja vendido, para mim não faz sentido. Para mim não faz sentido. Mantém o Denner aqui, né? Primeiro, para o Corinthians contratar um lateral esquerdo, você teria que vender o Hugo, né? Para mim o Hugo já tem que ser vendido em qualquer circunstância. A gente comprando ou não outro lateral esquerdo tem que vender. O Palácios é a grande incógnita que ninguém sabe nada. Se ele vai jogar, se ele não vai, se ele vai ser negociado, se ele não vai, se ele existe, se ele não existe. A gente tá acompanhando algumas imagens dele, né? Nos treinos, tá aparecendo aí, tá treinando, mas não sei, né, se é IA. O pessoal fica zoando aí, pô, será que é um projetor que colocaram lá dele? Como que é? Não dá pra saber, né? Porque a gente não tem essa transparência no caso Palácios. Assim, eu particularmente, ainda mais que a gente teria que comprar o lateral do Racing, eu não faria essa negociação, tá? A não ser que tenha a avaliação, né? Tem um relatório falando, pô, esse é o melhor lateral esquerdo que surgiu na América do Sul nos últimos 5 anos. Tem que comprar a oportunidade de... Se for isso, ótimo.
Mas assim, pelo que a gente acompanhou do time do Racing, não tem nenhum jogador que você para e olha e fala, ó, esse daqui é o melhor uruguaio que tem do... Difícil, tá? Bem difícil. Bom, família, por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais. Um forte abraço e vai Corinthians. Deixa o seu like aqui, tem o botão hype, clique para ajudar a gente. Vamos para cima e vai Corinthians.